Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós. Agradeço aí a casa mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E para a gente refletir um pouquinho sobre a vida, né? Como é bom viver, para a gente encontrar o sentido da vida, para a gente entender que vale a pena viver. Antes de iniciar o nosso trabalho, eu convido a todos a unir a mim para fazermos uma oração. Vamos então, queridos irmãos, elevarmos o pensamento ao querido Mestre Jesus, para que Ele possa estar aqui presente conosco. Vamos imaginá-lo, Jesus, adentrando a esta casa de luz, abraçando a todos nós, abraçando a cada um de nós, trazendo-nos o seu amor contagiante, aquele amor que acalma os nossos corações, que ameniza as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas preocupações. Abençoa-nos, Mestre Jesus, para que possamos sair daqui no final do nosso trabalho energizados e confiantes e amando a si mesmo, amando a vida e amando ao mundo, demonstrando a eterna gratidão a Deus, ao nosso Pai. Que os bons amigos espirituais que estão conosco neste momento, trabalhando em nome de Jesus, em nome do amor, esteja conosco, harmonizando o nosso trabalho, o nosso entendimento. E que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Bom, o nosso tema, filhos e herdeiros de Deus. E vocês observaram, filhos e herdeiros de Deus. Deus que a gente considera o ser supremo, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador de todos nós. E muito foi falado e pensado sobre Deus, desde os primórdios da civilização. Esse ser supremo sempre nos intrigou. Vários conceitos foram criados com relação a Deus, dos mais simples aos mais complexos, lindos e maravilhosos. Conceitos esses elaborados por pessoas simples ou por pessoas de genialidade incrível que marcaram toda a nossa humanidade, como por exemplo de Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira, século XVI, por acreditar que o planeta Terra não era o centro do universo. Então ele foi penalizado por isso. Veja que bacana que ele fala sobre Deus. Isso em 1500 e alguma coisa. Deus, como objeto de estudo da filosofia, é a própria natureza. E como natureza, Deus é o motivo e a origem do universo. É motivo porque Ele é que define as coisas que formam o universo. E é a origem, porque é Ele quem dá a existência para as coisas do universo. Deus é o intelecto universal que anima, serve de base e governa o mundo. Profundo, não é? Muito bonito. E um outro famoso pensador, estudioso, fundador da microbiologia, da pasteurização, o Louis Pasteur, ele disse: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. E Pitágoras,
A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. E por último, Albert Einstein. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Muito bonito, né? Os demais pensadores, né? Existem infinitos, discorrendo sobre Deus. Porém, um personagem, ele foi mais assim, ele foi mais a fundo sobre o conceito de Deus, de uma maneira bem simples e de uma maneira bem próxima de nós, né? Falando sobre Deus, usando de uma linguagem simples, porém portadora de uma alta carga racional e emocional. Ele se dirigia a Deus como Pai. E vocês sabem de quem eu estou falando? De Jesus, né? Jesus, quando ele conversava com Deus, ele falava Pai. Porque Pai está muito mais próximo da gente, não é verdade? É bem mais emocional, vamos dizer assim. Na realidade, Jesus queria mexer no nosso emocional. Porque quando a gente fala com o Pai, é como se nós estivéssemos falando com o nosso Pai em carne e osso. Quando a gente pede um auxílio, uma ajuda, né, para os nossos pais. Então, quando Jesus se dirigia ao Criador do Universo, ele se dirigia chamando de Pai. E a sua famosa oração, Pai Nosso, que estais no céu. Então Jesus queria dizer que Deus está muito mais próximo do que a gente imagina. O Deus Pai, Ele está muito mais próximo. Está do nosso lado. O que a gente precisa fazer é abrir o coração e sentir isso. Começar a ver a vida de uma maneira diferente. Então, nós sabemos que o nosso Pai é o Criador do Universo, o Criador de todos nós, o nosso grande genitor, que causou todo esse universo, causa incausada. Ele criou tudo isso, nós sabemos, essa inteligência suprema, mas nós não sabemos como, né? Até hoje, né? E vai demorar muito para a gente entender Deus e todas as suas criações. E na passagem de Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo de 13 a 17, Jesus pergunta para os seus apóstolos: o que dizem de mim por aí? Aí os apóstolos foram falando. Uns dizem que você foi o Jeremias, uns dizem que você foi o Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. Aí Jesus virou para Pedro e perguntou: e Pedro, e você? O que você diz de mim? E Pedro fala: tu és o Filho de Deus. E como Jesus é o Filho de Deus, nós também temos que estar consciente disso, que nós somos filhos de Deus, consequentemente, herdeiros de Deus. E uma fatalidade para todos nós, que não vai ter como nós fugirmos de tudo isso, é alcançarmos a plenitude espiritual. Mesmo que você não queira, não, eu não quero. Não vai ter jeito, porque a força da natureza vai te levar. Nós estamos dentro da lei de Deus, da lei da natureza, que nos está puxando para a evolução.
Não é verdade? E plenitude, o que é isso? Joana de Ângeli, no seu livro Momentos de Consciência, tem uma parte bem legal falando sobre a plenitude, a busca da plenitude. Que as pessoas que buscam a plenitude são pessoas que já têm uma consciência lúcida, ou que já despertou, né, vamos dizer assim, para a vida. Consciência lúcida faz com que a gente busque os verdadeiros valores reais da vida, da qual a gente já superou os equívocos do ego, do orgulho, da ganância, né? Então, a mente lúcida, a consciência lúcida faz com que a gente veja valores diferentes no mundo, valores reais que realmente nos faz crescer. E quando a gente tem essa consciência lúcida, vem uma felicidade tão grande dentro da gente, que a gente consegue identificar os objetivos humanos, o nosso sentido de existir na vida. E a gente se empenha então a entesourar esses benefícios, que é o crescimento espiritual, que o crescimento espiritual traz para todos nós. Trazendo-nos então uma paz íntima do nosso interior, melhorando, né, o nosso comportamento, fazendo a gente mudar os nossos comportamentos para o bem, trazendo o nosso equilíbrio, fazendo entender os nossos deveres reais perante nós mesmos, perante o nosso próximo, perante a vida e perante o nosso Pai. Então a consciência lúcida seleciona as necessidades reais das que são utópicas, abrindo espaços à realização interior, que induz ao amor como meio especial de alcançar a plenitude. É aquela sabedoria que vem com a gente, né? Da vivência, da consciência lúcida, que você começa a ver valores reais, onde muitas pessoas ainda não veem por quê. Ainda não se despertaram. Conquistada a consciência que propicia o amadurecimento, o ser alcança então essa plenitude espiritual, que é a paz interior, é o saber por que você existe, é entender que você tem valor para Deus, para o Pai, que todos nós temos condições de fazer algo de bom, começando com a gente mesmo e ajudar o próximo. E vamos assim, então, alcançar a felicidade dos espíritos de luz, como consta aqui na questão 967 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E eles respondem: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Ou seja, se nós estamos sentindo isso ainda, vocês concordam que estamos sofrendo. Não é verdade? O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. É o amor, aquele amor por si mesmo, pelo próximo. É aquela pessoa que quer ver todo mundo unido, se entendendo. Aquela pessoa que tem a empatia alta, que se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. E são felizes pelo bem que fazem. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Aí sim a gente está alcançando a nossa felicidade verdadeira. Não que tenhamos que nos desfazer dos nossos bens materiais,
conquistado com tanto trabalho e tanta honra. Não precisamos disso. Mas nós não podemos ser escravos dos nossos bens. Não é verdade? Porque a gente sabe que na realidade esses bens não nos pertencem. Porque quando desencarnamos, os bens ficam. Mas o valor que você vai levar é o que vale, que é o bem mais precioso seu. O seu crescimento, a sua plenitude alcançada. Por isso nós temos que nos empenhar no sentido de conseguir êxitos aos nossos empreendimentos íntimos. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui, todos nós, estamos tendo um empreendimento íntimo lá dentro da gente, fazendo a gente pensar, fazendo a gente ver a vida de uma outra maneira, tentando encontrar o seu sentido. Ou por que eu existo? Vale a pena viver? Né? E todos esses questionamentos estão passando por nossa cabeça. Então, que empreendimento vocês estão causando dentro de vocês hoje? É o entender a si mesmo? Acredito que sim. É entender o seu papel aqui no mundo, o seu propósito aqui no mundo? É conhecer as suas capacidades, as suas habilidades? Ou é encarar de frente as suas fraquezas, como o medo, a insegurança, o julgamento, a falta de fé em Deus, a falta de fé em si mesmo, a falta de confiança, o vício? Ou esse empreendimento é entender o seu próximo, é entender porque tem pessoas voltadas tanto para o bem quanto para o mal? Ou é entender a ciência que está por toda a criação de Deus, do nosso Pai, toda a criação do nosso universo, da natureza? Então, irmãos, temos que estar cientes disso, que todos esses empreendimentos que estamos causando dentro da gente, tem alguém do seu lado te apoiando, que é o Pai, que é Deus. Ele está torcendo por vocês, por nós. E Ele sabe, se a gente cair, Ele vai nos levantar. Se a gente se perder pelos caminhos, Ele vai nos mostrar o caminho de volta. Ele sempre vai nos dar a oportunidade, né, de nos refazermos, de nos reerguermos. E mais importante, Deus está muito próximo da gente, quando a gente faz essa busca interior dentro da gente. Porque está demonstrando que estamos buscando algo de valioso, um tesouro valioso, que está dentro da gente. E quando a gente está mais próximo de Deus, quando a nossa fé está fortalecida, aí eu uso daquela passagem bíblica de Paulo, dos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, aconteça o que acontecer, se eu estou com Deus, eu estou sozinho, não tem ninguém, sou eu sozinho. Você está com Deus. Não é? O Criador do universo. E nós somos herdeiros de Deus. Herdeiro do Pai. Então Paulo também, ele escreveu essa passagem que está lá no livro Vinha de Luz. No Romanos, né? Capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pois sofremos com Ele, para que também com Ele sermos glorificados.
Então, nós temos que pegar esse título nosso para nós, né, de herdeiros. E Emmanuel, que é desse livro Vinha de Luz, ele discorre bastante sobre essa passagem. E ele fala que até muitas escolas religiosas, muitos expositores, colocam o homem numa condição de miserabilidade absoluta, como se nós fôssemos miseráveis eternos, como se nós tivéssemos condenados a réus perpétuos de pena última. E não é nada disso. É claro que nós, como seres em evolução, nós vamos cometendo erros na vida, cometemos muitos erros no passado, em vidas passadas, nessa própria vida, vamos cometer erros ainda devido ao nosso grau evolutivo. A questão das coisas ruins que passam, das maldades que passam na nossa cabeça, que às vezes dá vontade de fazer, né? Muitas das vezes, está presente na gente. Mas o que a gente não pode esquecer, que mesmo para as almas que permanecem caídas, né, perdidas, enfim, Deus renova sempre, diariamente, a oportunidade do reerguimento. Ou seja, os momentos que nós estamos passando na vida, né, os momentos que doem, é o momento para a gente refletir realmente. Que talvez é o momento seu de você se reerguer, de você crescer. Luísa Mel, ela escreveu um livro, Como os Animais Me Salvaram. Ela já desistiu de viver mais de 40 vezes. Hoje ela deve ter uns 47 anos, alguma coisa assim. Uma moça muito bonita. Porque ela não encontrava um sentido para a vida. Ela tinha os seus motivos, né? E uma vez, ela se deparou com um animalzinho. E ela começou a gostar do animalzinho. Começou a amar o animalzinho. Começou a cuidar de mais animais. De vários animais. Os cachorros, né? Gatos, enfim. E hoje ela é uma das maiores ativistas de proteção ao animal. Né? Porque ela encontrou o sentido dela viver. Cuidar dos animais. Viktor Frankl, um psicólogo, pensador, estudioso do comportamento humano, austríaco, nasceu em 1905. Em 1942, ele e toda a sua família foram levados para os campos de concentrações. Né? E ele estava escrevendo até então, na época, uns estudos dele. Ele iria lançar um livro sobre o comportamento humano, enfim, né? E passou um aperto bem difícil lá nos campos de concentrações, que a gente sabe como que foi. E chegando lá, na hora que ele entrou no vagão, né, que os nazistas colocaram as pessoas nos vagões, 80 pessoas no vagão, de pé, frio, né, com seus pertences, tudo lá no vagão. 4, 5 dias viajando, não se sabia para onde ia. Até que, depois de 4, 5 dias, o trem parou. Aí as pessoas ficaram naquela euforia, onde será que nós estamos? E viram lá pela uma fresta lá do vagão, Auschwitz, campo de concentração famosíssimo. As pessoas, é claro, ficaram desesperadas. Daí eles desceram, os homens numa fila, as mulheres, os velhos, as crianças, né, tudo em fila. E os homens e ele na fila.
e um soldado nazista lá na frente, direcionando para onde as pessoas tinham que ir, para a direita ou para a esquerda. O que era isso? Não se sabia. As pessoas que iam para a direita e outras para a esquerda. E ele estava com seus manuscritos escondidos nas suas roupas, né? Viktor Frankl. Chegou na sua vez, ele foi direcionado para a direita. E ele teve que tirar toda a sua roupa e vestir aquele famoso pijama listrado. E eles foram direcionados para trabalhos forçados nos campos de concentração. Uma sopinha por dia, rala, um frio, ter que cavar buracos na neve, de sapato, imagine. E ele, o que eu vou fazer? Ele pensou assim, a única coisa que os nazistas não tiraram de mim é a liberdade de agir, né, conforme a situação que se apresentava no momento. E ele, como estudioso, ele tinha 3 propósitos que o ajudou a viver nos campos de concentração. Uma que era sua esposa, sua família, a fé em Deus e os seus estudos sobre o comportamento humano. Então, por fim, terminada a guerra, depois que ele saiu dos campos de concentração, ele veio a saber que sua esposa grávida tinha morrido, seu pai, sua mãe. Sua mãe tinha uma irmã que sobreviveu, né? Mas ele foi firme. Depois disso, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. Guardem esse livro, leiam, que é bem interessante. Pai da logoterapia, que é uma das penas aí dos braços da psicologia moderna. É muito interessante, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente adota o título de herdeiros de Deus, de filhos de Deus, quando a gente tem propósito, encontra o nosso propósito de vida, a gente vence qualquer coisa, das piores situações possíveis, inimagináveis, nós somos capazes de vencer. Então, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Deus sempre vai nos dar a oportunidade do reerguimento, da gente se corrigir, da gente trabalhar. Então é necessário que a gente fortaleça a nossa fé. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus, o seu Pai. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Tem várias passagens falando, né, de Deus Pai, colocando nós na condição de filhos, que somos os filhos de Deus, herdeiros de Deus. Então, o que a gente não deve perder, irmãos, é dessa palavrinha aqui muito bonita e muito forte, é perder a esperança. Quando a gente tem esperança, vocês já observaram isso. A gente acredita que as coisas vão dar certo, não é? Que as coisas vão melhorar, aí você se energiza e tenta mais um pouco, aí não dá certo, mas aí a esperança vai lá, né? Ela vai te jogando para frente, né? Vai que dá certo, né? Como os nossos pais faziam, né? Vai que dá certo, não tenha medo que se você cair eu te levanto, né? A gente não deve perder isso, a esperança, né? Porque das cinzas a gente brota. Quantas pessoas, né, a gente tem como exemplo? Nós mesmos aqui com certeza deve ter pessoas que renasceram das cinzas, né, como a gente fala. E para nós alcançarmos então essa plenitude, né, para nós adquirirmos, entendermos essa herança de Deus, o que é essa herança de Deus? A gente precisa fazer uma coisa muito importante, que a doutrina espírita fala muitas vezes, educar-se, né? A nossa doutrina está lá escrito: Espírita, amai-vos
e instruí-vos. Temos que nos instruir. Somente através da educação a gente vai entendendo o sentido da vida. Né? A gente vai entendendo o valor da vida. A gente vai adquirindo a felicidade verdadeira. Mas é através do estudo, da educação de si mesmo. Né? É uma busca, é trabalhosa, mas é que vale a pena, vale. Ok? Então, não vamos desperdiçar as nossas energias com quimeras para atender aos nossos caprichos infantis espiritual. Aqueles caprichos infantis que querem as coisas para a gente, né? As posses, a ganância, o poder, que tem valores muito maiores que isso. E a gente só vai entender vivendo e enfrentando os desafios, os contratempos que a vida nos põe aí durante a nossa vida. Então, é ter fé no Pai, ter fé em Deus, que vale a pena viver. Vale a pena nós vencermos barreiras, aquelas barreiras que nos barram, mas que se a gente se esforçar um pouco, a gente consegue superar. Nós temos essa condição de suportar, de vencer todos os obstáculos que a vida nos colocou e irá nos colocar na frente. E a herança a gente vai adquirindo. Cada vez que a gente ultrapassa um obstáculo, é um pouco da herança que a gente vai adquirindo. Então, essa herança está dentro da gente. Temos que buscar. Tá ok? Muito obrigado aí pela atenção. E renovem a fé de vocês. Tá? Renovem a fé. Se sentir sozinho, triste, lembre-se sempre, Deus está do seu lado. O Pai, né? Vamos falar com Deus, chamando de Pai, como Jesus fazia, seguindo o seu exemplo. Tudo bem? Muito obrigado. Que o Pai